Doutor, estou com impotência sexual, disfunção erétil. Como resolver? Como curar o meu problema? Esse é o questionamento que muitos pacientes me fazem aqui na clínica. E a resposta é: temos que identificar qual tipo de disfunção erétil que você tem. Vamos lá. Caso mais frequente aqui na clínica, paciente com disfunção erétil psicogênica, psicológica, paciente que tem estresse de performance, ansiedade de performance. Geralmente são pacientes jovens que usam medicamentos orais que funcionam eventualmente, mas que a gente identifica que esse paciente não tem nenhum problema de saúde, nenhum problema orgânico, tipo pressão alta, diabetes, uso de medicamentos. Então esses pacientes, eles geralmente são jovens e não têm nenhuma comorbidade. E se observa que eles têm uma ansiedade de performance. Esses pacientes normalmente têm um início de ereção muito bom, mas na hora da relação eles perdem a rigidez do membro. E isso causa muita frustração. Como tratar esses pacientes psicogênicos? A principal recomendação é uma psicoterapia sexual, é um acompanhamento com um profissional especializado nessa área, que vai ajudar a modificar essa sensação, esse sentimento de inoperância. Com esse acompanhamento com um psicoterapeuta sexual, esse paciente vai poder resolver esse problema e o índice de sucesso é bastante alto. Uma outra forma que eu também utilizo para ajudar esses pacientes com disfunção erétil psicogênica é o uso de medicamentos ansiolíticos, medicamentos para ansiedade. Eu particularmente uso 2, 3 deles e o resultado também é muito bom. O interessante desse tratamento é que depois de alguns meses, depois que o paciente melhora, que a gente minimiza essa ansiedade e que ele começa novamente a ter boas ereções, a gente vai desmamando o paciente do medicamento, vai tirando esse medicamento até ele não usar mais. Outra causa de disfunção erétil é a disfunção erétil vascular, que basicamente é aquela disfunção erétil que acontece nos homens que estão envelhecendo depois dos 45, 50, 60 anos e que o tecido do pênis, dos corpos cavernosos, vai perdendo o poder de aglutinar, de segurar o sangue preso dentro do pênis. Isso também pode acontecer quando o sangue não está entrando bem, adequadamente dentro do pênis. Essa é a disfunção clássica orgânica vascular. Esses pacientes muitas vezes têm comorbidades como diabetes, pressão alta, uso de medicamentos, uso de antidepressivos. E o tratamento para esses pacientes tradicional é o uso dos medicamentos orais, classicamente conhecidos como a sildenafila, a tadalafila, e esses medicamentos geralmente funcionam bem para pacientes que têm disfunção erétil vascular de forma leve e moderada. Nos pacientes que têm disfunção erétil severa, muitas vezes o medicamento oral não funciona bem. Então nós podemos indicar tratamento com medicamento injetável no pênis e também um implante de prótese peniana. Vale lembrar que qualquer paciente que tem disfunção erétil e que deseja fazer um implante de uma prótese peniana, ele pode, em qualquer grau de disfunção erétil, fazer um implante de uma prótese, que é um tratamento definitivo e que vai proporcionar ele para ter relações quando desejar. Outra causa de disfunção erétil é a neurogênica, que é aquela disfunção erétil que acontece muito comumente nos homens que fizeram cirurgia de próstata, especificamente a prostatectomia radical. Nesta cirurgia, o que acontece? Na hora da dissecção da próstata, os nervinhos que passam do lado da próstata são lesados, mesmo com o máximo de cuidado que o cirurgião tem. Então o que acontece é uma lesão dos nervos, é uma lesão neurológica, neurogênica, e daí ocorre um bloqueio no estímulo da ereção desses nervos para dentro do pênis. Nestes casos, muitas vezes, seguidamente, os pacientes, mesmo tomando medicamentos orais, não conseguem ter
uma boa ereção. Por quê? Porque os medicamentos orais clássicos, como a tadalafila e a sildenafila, são medicamentos que foram desenvolvidos para tratar disfunção erétil vascular. E esses pacientes que tiveram disfunção erétil depois da cirurgia da próstata, eles têm uma disfunção erétil neurogênica. E nesses casos, a gente sempre indica fazer um ecodoppler peniano com teste de ereção para avaliar como está o grau dessa disfunção erétil e também, depois desse exame, indicar o melhor tratamento, que poderá ser medicamento injetável ou um implante de uma prótese peniana. A disfunção erétil neurogênica normalmente se manifesta no exame de ecodoppler peniano com disfunção veno-oclusiva, que é popularmente chamada de fuga venosa. O que acontece? O sangue nesses pacientes ele entra bem dentro do pênis, só que ele não consegue ficar preso dentro do pênis. Ele escapa, ele sai do corpo cavernoso e o paciente tem uma disfunção erétil. Se você está com disfunção erétil tanto leve como moderada ou até uma disfunção erétil severa, agende uma consulta comigo, vamos fazer uma boa história, analisar seu caso individualmente e indicar o melhor tratamento para você retomar a sua vida sexual.